Olá pessoal, estou mais uma vez aqui. Como havia prometido para vocês, que daria uma breve explicação lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E é um prazer estar aqui novamente, estar ministrando aqui para vocês. Estou muito feliz que nós temos aí já com 16 inscritos e mais de 100 visualizações. Isso é muito bom, fico muito feliz em saber que tem pessoas que ainda gostam de ouvir a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todos e quero pedir a você que você faça a sua inscrição, se inscreva aí no nosso canal e que você também dê o seu like aí, e curta aí o nosso canal, que com certeza nós vamos ter muitas coisas boas, muita palavra boa. E inclusive eu prometo a vocês que trarei alguns testemunhos meus da minha jornada de pastor aí no Brasil afora, de missionário aí no Brasil afora. E quero recordar alguns testemunhos e falar das pessoas um pouco mais da nossa vida ministerial. Quero assim mandar um abraço muito gostoso para todos vocês que dão o seu like, que se inscreve, que curte, que vê a mensagem. Que Deus abençoe. Então vamos lá. Em Atos capítulo 2, eu não vou ler aqui porque eu não quero também que o vídeo seja um vídeo muito cansativo e muito longo. Quero que seja bem breve e rápido, né? Então, porque as pessoas que geralmente vê os nossos vídeos são pessoas que já têm um certo conhecimento da Bíblia. Tem pessoas que gostam de ler a Bíblia, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele quem for. Mas são pessoas que gostam de ler a Bíblia. E é para todos, né? Visualizar, todos que queiram visualizar. E possa assim curtir e se inscrever no nosso canal. Então, em Atos capítulo 2, para mim, é um dos grandes acontecimentos da Bíblia. E, aliás, eu vou ser mais ainda categórico em dizer que é o maior acontecimento da igreja. É o maior acontecimento desde quando o Senhor Jesus implantou a igreja, que foi o derramamento do Espírito Santo, que está aí escrito em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. E o que eu queria mostrar para você, conversar com você nesse momento, a respeito dessa passagem, primeiro é que eu fico pensando, rapaz, o período que eu passei dirigindo igreja, na frente de igreja, sendo pastor principal de igreja, e como cristão também, quantas vezes já ouvi pastores ensinar e pregar esse texto de Atos, e muitas vezes deixar de falar uma coisa, para mim, o mais importante dessa passagem. Porque eu vejo muitas pessoas falar o seguinte: primeiro, porque esse acontecimento foi um acontecimento que Deus aproveitou a oportunidade de ter pessoas diferentes ali em Jerusalém por uma ocasião de uma festa chamada Festa de Pentecoste. Então o que acontecia? Todas as pessoas que moravam na circunvizinhança de Jerusalém, essas pessoas elas iriam para essa festa chamada Festa de Pentecostes. Aí o que acontece? Aí Deus aproveitou, já ouvi muitos ensinar isso, que Deus aproveitou e derramou o Espírito Santo justamente naquela ocasião para que os discípulos pudessem evangelizar estas pessoas que estavam visitando ali em Jerusalém. Bom, realmente isso é verdade, não é? O texto realmente quer dizer isso também. Mas para mim, e que eu quero mostrar para você aqui nesse momento, é que não é o principal.
não é o principal. O evangelismo é bom, mas para mim, esse fato aí, isso que aconteceu aí, né? Apesar de ter Deus ter usado a oportunidade, que dá a entender, parece que dá a entender assim, Deus aproveitou essa oportunidade para os discípulos, né, que estavam reunidos ali, pudessem assim evangelizar e falar das grandezas dele para as outras pessoas. Mas há uma coisa, amados irmãos, que acontece nesse texto aí, que a igreja ela poderia trabalhar mais em cima disso. Sabe do que é? É a respeito de que as pessoas que estavam reunidas neste lugar, nesse dia, eles estavam reunidos numa casa, ou num cenáculo, chamado assim, em um lugar de oração, e tinha ali aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas nesse cenáculo, nessa casa. E o interessante é que não eram pessoas letradas que estavam reunidas ali. Não eram pessoas de formação acadêmica. Não eram pessoas que sabiam os grandes mistérios da ciência ou da tecnologia da época, ou engenheiros da época, formados em línguas da época. Estavam reunidos ali, amados irmãos, eram pessoas que nunca foram em escola. Estavam reunidos ali pessoas que, como diz o ditado popular, não sabiam fazer o ó com copo. Eram pessoas incautas, eram pessoas iletradas, né? E isso é que me deixa admirado, me deixa perplexo em saber que pessoas iletradas, incautas, pessoas que nunca tiveram a escola, pessoas que nunca tiveram condições de estudar, porque eram pessoas paupérrimas e eram pessoas que dedicavam o seu tempo para trabalhar, para sustentar suas famílias, né? Era essa a situação daqueles discípulos que estavam reunidos naquele lugar. E foi justamente naquele momento, né, nessas pessoas que Deus derramou o Espírito Santo. E essas pessoas, elas começaram a falar nas línguas desse povo que estava visitando Jerusalém na época. E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas ficaram atônitas, ficaram perplexas e começaram a perguntar: esse pessoal não são galileu? Por que eles falaram isso? Eles não são galileu? Por que nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas maternas? Então, olha que coisa linda, olha que coisa estupenda. O que estava acontecendo aqui era o quê? Era o poder grande de Deus derramado na igreja, amados. Era o poder de Deus, né? Esses homens não aprenderam falar nas escolas as línguas desse pessoal que estava visitando Jerusalém. Foi algo que veio de repente. E alcançou esses discípulos. E eles começaram a falar em outras línguas, embora eles nunca tiveram ido em escolas nenhuma. Isso não mexe com você? Isso não chama a sua atenção? Nesse grande poder que Deus fez, nessa grande bênção que Deus fez? Então, muitas vezes as pessoas, quando estão ministrando sobre esses textos, falam muito a parte mais teórica do texto e esquecem de falar essa maravilha do texto. Outra coisa interessante que eu vejo aqui nesse texto, amados, é que não foram os apóstolos, os discípulos, que saíram para as ruas, pelo meio das ruas, falando, não. Nós encontramos nesse texto dizer que estas pessoas ouviram um ruído. Elas ouviram um ruído, não os discípulos. Foram as pessoas que estavam
nessa festa em Jerusalém, nessa grande festa em Jerusalém, chamada Festa de Pentecostes, que ouviram um ruído. E ao ouvir este ruído, eles começaram a procurar de onde era que estava vindo este ruído. Aí foi quando eles encontraram neste lugar os apóstolos, os discípulos reunidos orando, e viram na cabeça de cada um desses discípulos línguas como de fogo. E aí eles começaram a ouvir, né? Eles começaram a ouvir os discípulos falando nas línguas maternas deles. Isso é incrível, isso é fenomenal, isso é estupendo, isto é milagre, isto é poder de Deus. Então, o que eu vejo muitas vezes hoje, na nossa igreja, no nosso meio evangélico, é que a igreja esqueceu verdadeiramente de pregar o poder miraculoso de Deus. Sabe? Isso tem me incomodado, porque hoje nós vemos uma igreja muito pragmática, hoje nós vemos uma igreja muito trabalhando em cima de muita teoria, trabalhando em cima de muita lógica e esquecendo de confiar no poder de Deus. Como, por exemplo, o rei Davi, quando ele começou a crescer, aquela ascensão grande dele no seu reinado, e de repente a gente vê o rei Davi, Deus se indignar com Davi, porque Davi começou a contar o exército. Isso deixou Deus triste, porque ele mandou contar o exército para saber quantos soldados tinham. Quem sabe para dizer, poxa, o nosso soldado, nós temos bastante soldados alistados e por isso nós somos fortes. Quem sabe hoje não está acontecendo a mesma coisa? A igreja está confiando no seu próprio talento, a igreja está confiando nas suas próprias forças, a igreja está confiando nos seus próprios conhecimentos, e a igreja está deixando de confiar inteiramente no poder de Deus. A igreja tem esquecido de confiar inteiramente, sem reserva em Deus. No decorrer das nossas mensagens aqui posteriormente, eu vou contar para vocês alguns testemunhos de curas divinas na minha família, de cura divina, inclusive na minha esposa, como muitos de vocês sabem. Muitas pessoas que fazem parte do meu ministério, que eu tive a oportunidade de pastorear, que tive a oportunidade de batizar, que tive a oportunidade de ganhar para Jesus, vocês vão ver, vocês conhecem. E eu vou contar aqui no meu canal testemunhos miraculosos do poder de Deus. Tá? E a minha vontade, o meu desejo é que a igreja retorne. É que a igreja retorne a confiar sem reservas no Senhor. É que a igreja retorne a confiar sem reserva no poder de Deus. Para que Ele possa agir em liberdade. Que Ele possa agir em plenitude no meio da igreja. Porque hoje nós temos muitas pessoas dentro da igreja que conhecem a Bíblia. Tem muitos que se orgulham em dizer, eu já li a Bíblia 30 vezes, 50 vezes. Eu já li a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse. Mas pessoas que interpretam a Bíblia somente fazendo o conhecimento da letra e não fazendo o conhecimento do poder de Deus. E eu volto a lembrar você, meu amado, saiba que nesse dia de Pentecostes, estavam reunidos ali aproximadamente 120 pessoas, essas pessoas estavam orando. Essas pessoas elas não estavam lendo, essas pessoas elas não estavam procurando conhecer as coisas aqui desta vida. Essas pessoas elas não estavam falando com ninguém, a não ser exclusivamente, especificamente, a falar com Deus.
eles estavam em oração. E foi nesse exato momento que eles foram cheios do Espírito Santo e sem ter ido a escola nenhuma, de repente, eles começaram a falar em línguas estranhas, em línguas estrangeiras. Então, amado, se liga nisso aí. Se liga no poder de Deus. Se liga no poder de Deus. Quando você meditar na Bíblia, vá para o lado do poder de Deus. Como é que aconteceu? Como aconteceu aquilo, se não foi exatamente pelo grande milagre, pelo grande poder de Deus? Porque eu vejo hoje em dia muitas pessoas misturarem a sua fé, acreditando na ciência. Não, a ciência também veio de Deus. A ciência também veio de Deus. Acreditarem na natureza e dizer, a natureza também veio de Deus. Os médicos curam. Os remédios curam. Sim, verdade. Isso, a ciência, os remédios, a natureza, aquilo que ela procura a nos dar na fauna, né? Na flora, quero dizer, na flora. Então, tudo que a natureza nos dá para o benefício do nosso corpo, para a cura do nosso corpo, fazem parte do grande poder de Deus, fazem parte da multiforme graça de Deus. Mas ser curado, amados, pela fé, a natureza ela não põe o dedo. Quando a gente é curado pela fé, a natureza ela não põe o dedo. E tudo aquilo que vem de remédio faz parte da multiforme graça de Deus. Mas da fé não. A fé é sobrenatural. A fé ela está acima do natural. Ela não se iguala ao natural. Aliás, eu quero até te dizer, a fé ela começa a agir quando a natureza morre. É por isso que nós somos salvos pela graça. Porque quando a capacidade humana ela se esvai e ela se desvanece e ela morre, aí vem a graça e socorre. Então isso quer dizer graça, isso quer dizer fé. Então a fé ela age por graça e graça ela também age por fé. Então é necessário, amado, a gente confiar inteiramente em Deus. Se nós somos filhos da fé, vivamos pela fé. Confiemos na fé e não na natureza. Que Deus abençoe e que você passe a acreditar nesse texto. E lembre-se desse texto de Atos capítulo 2, que esse acontecimento foi um marco na história da igreja. E foi o primeiro momento em que Deus desceu de uma vez por toda para morar no coração de cada um dos discípulos e no coração de cada um daquele que crer em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e não se esqueça, confie no poder de Deus, não confie na natureza. A natureza pode até te trazer benefícios, pode até trazer curas, mas não diga que foi pela fé. Não diga que foi pela fé. Você pode até dizer que foi pela multiforme graça de Deus, mas não pela fé, porque a fé ela não se mistura com a natureza. Então o que aconteceu nesse milagre aí, você veja que eles não aprenderam em escolas. Poderiam até ter aprendido na escola, né? Naquela época. Eles poderiam até aprender outras línguas. Paulo sabia. Paulo era poliglota. Ele sabia outras línguas, mas ele não falava essas outras línguas pelo poder de Deus. Foi porque ele aprendeu na escola onde ele estudava. E esses homens que estavam reunidos aí nunca tiveram escola. Eram homens paupérrimos. Eram homens que nunca foram letrados, eram incautos. E o Espírito Santo, quando veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, na língua daquele pessoal. E outra coisa, era muita gente. E não foi cada um falando uma língua específica, não. Um só falava várias línguas naquele momento. Tá? Que Deus abençoe você e que você possa
a se aproximar cada dia mais de Deus. Amém? A paz, fique com todos em nome de Jesus.